Ô, Álvaro, eu queria fazer Vambora. umas perguntas para você que eu tenho curiosidade de saber, né? Podem se Sobre apresentar alguma coisa? a vida no geral. Sim, sim. Mas antes de fazer as perguntas, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento de vários assuntos. Quem é Álvaro Machado Dias? Eu sou, assim, do ponto... É engraçado que quando a gente pergunta quem é alguém, é supostamente o que a pessoa faz, né? Mas quem É. eu sou uma pessoa muito afim de dialogar e conhecer o mundo. Eu vivo realmente pensando e tentando inventar coisas. Esse é o meu lance. Agora, o que eu faço, né? Eu sou professor livre docente na Universidade Federal de São Paulo, eu sou um neurocientista, especialista em inteligência artificial também, então cérebro, inteligência artificial, tomadas de decisão. Tenho uma carreira acadêmica no Brasil e fora do Brasil, tenho mais de 100 papers publicados, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, essa coisa toda, dei aula fora. Eu sou membro de um painel importante lá do MIT, umas coisas dessas, um outro negócio lá em Cambridge, na Inglaterra, babá. Então tenho um caminho, assim, uma trajetória de base acadêmico-intelectual. Eu também faço coisas de comunicação, então eu tenho coluna na Folha de São Paulo, aliás, hoje, no domingo, na Ilustríssima, sai terça-feira no Impresso. Então, se você gosta de assuntos interessantes do ponto de vista intelectual, Folha de São Paulo, eu estou lá. Eu tenho coluna na Rádio CBN toda quarta-feira, tenho coluna na CNBC Brasil, o canal de televisão, que é o maior canal de notícias do mundo. Na terça, tenho uma coluna também no Olhar Digital, que é um canal de tecnologia, às quartas-feiras, que é o dia de CBN também. Então eu faço isso e também tenho uma atuação empresarial. Eu sou sócio do Instituto Locomotiva, que é uma empresa de pesquisa bem relevante. Uma das grandes empresas de pesquisa do Brasil. Tem o eMind, que é um escritório de inovação, e outras iniciativas de tecnologia. Então, eu sou um cara que gosta de pensar e, eventualmente, vou lá e ponho na prática o negócio que eu estou pensando, arrisco para dar certo. Você é um cara muito curioso. Eu sou um cara... eu acho que... Eu não sei se eu sou tão curioso, na verdade. Eu gosto das coisas mais profundas, sabe assim? Não 30 coisas. Você gosta assim. de se aprofundar num assunto e entender o cerne ali da questão. Exato. Às vezes eu vejo a curiosidade mais como esse entendimento de superfície. Isso não me interessa tanto. Eu não fico flanando a internet para ver qual é a última novidade. Eu nem sei qual é a última novidade, nem me interessa. Eu acho que é perda de tempo. O que eu fico é buscando nas áreas que eu acho que são as importantes, as coisas legais que estão lá, para criar e para entender o que já está feito. Você, como um homem com bastante conhecimento, com uma carreira muito longínqua de estudo e tudo mais, o que você acha do término do Zé Felipe com a Virgínia? Minha primeira resposta, eu não tenho a menor ideia, entendeu? Assim, eu sei lá do término, mas deixa eu pensar. Você conhece o Zé Felipe? Sim. Eu nunca ouvi uma música dele, mas eu sei que ele é um cantor de sertanejo, country, sei lá, coisa do gênero. E a Virgínia eu sei que é influencer. E eles se separaram, não tenho a menor ideia por quê. Eu não tenho a menor ideia de nada sobre esse assunto. Mas eu sei que o assunto está repercutindo na mente das pessoas. E isso daí sim merece uma reflexão. Então, sobre esse ponto, isso eu posso dizer com clareza. Por que as pessoas se interessam tanto na vida de celebridades? Então, assim? Por que as pessoas demandam tanta energia? Eu vi pessoas que choraram com o término da Virgínia Felipe, pessoas se emocionando pessoalmente. Qual que é esse fenômeno que acontece das pessoas se interessar tanto por celebridades? Então, isso é muito interessante, né? Olha, a gente tem basicamente dois grandes mecanismos. Um mecanismo, que é o mais comum, é o seguinte: a mera exposição a alguém ou alguma coisa faz com que você comece a gostar mais deste alguém ou alguma coisa. Olha que coisa maluca. Portanto, se você mora num prédio e aquele prédio tem uma escultura no térreo que é horrível, e você mora a vida inteira nesse prédio, aí você vê aquela escultura horrível e você passa, aí quando você era pequeno você um dia foi lá, chutou a escultura horrível, fez não sei o que, papapá, e ela tá lá. Um dia você muda do prédio e você tem saudades, você lembra com carinho da escultura horrível que fazia parte do seu passado.
Uma porção relevante do fenômeno da nostalgia está baseado nisso. O efeito da exposição gerando afetividade. Olha que coisa engraçada, né? A gente acha que tem que gostar intencionalmente de alguma coisa para que ela nos marque e produza sentimentos como nostalgia e saudade. Não, as coisas meramente pela exposição causam isso. E essa é uma das razões pelas quais celebridades são amadas. Há o efeito da exposição. As pessoas começam a te ver mais e só por te ver elas começam a gostar de você. Em cima disso, tá? Então essa é a primeira base, assim. E a propósito, isso explica toda a estratégia do marketing contemporâneo, que é basicamente baseado em repetição, né? O princípio fundamental, olhando o marketing como uma área da administração, tá? Então, a gestão da comunicação está baseada na importância da repetição. Claro que tem muitas outras coisas, a produção do desejo e tudo mais, mas a repetição é fundamental. Ninguém bota fé em quem não conheceu, não viu 30 vezes ou 3.000 vezes e assim por diante. Tem um outro fenômeno que é o seguinte: quando a gente encontra no outro alguma coisa que a gente acha interessante e que a gente eventualmente gostaria de ter, a gente projeta nessa pessoa muitas outras características que nós gostaríamos de ter e que eventualmente a gente identifica que não tem ou não tem na quantidade que a gente gostaria de ter. Esse é um mecanismo chamado identificação projetiva. Então, por exemplo, você pensa num super-herói, tá? Qual que é a estrutura arquetípica do super-herói? O super-herói não é simplesmente aquele que tem superpoderes, que faz as coisas muito bem, que é invencível. Não. Esse é o descritivo do ChatGPT do herói. Esse é o trivial. O super-herói é aquele exemplo de moralidade, é aquele exemplo de pessoa. O super-herói é o arquétipo da pessoa que você gostaria de ser se o seu ideal de eu pudesse substituir o seu eu real. E a celebridade, ela também é imbuída dessas identificações projetivas, ou seja, como eu falei, você identifica alguma coisa que você acha que é bacana. Então, o cantor Zé Felipe, o seu xará. O Zé Felipe, ele... É só a parte do Felipe, né? Ele canta, aí você olha e fala, poxa, o cara consegue ter essa segurança no palco, essa coisa, e aí você projeta em cima dessa personalidade outras características que eventualmente essa personalidade não tem. Se você fizer passar uma semana com ela, você vai se surpreender como não é nada daquilo. Sim. Mas é natural que aconteça esse processo, porque a identificação de uma característica desejável faz com que outras sejam injetadas, e aí a coisa acaba criando essa aura. É o lance dos gurus. De onde surgem os gurus? Simplesmente dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos? Não, os gurus surgem das projeções identificatórias das pessoas que gostariam de ter algo que elas não têm e elas viajam que o guru tem. E é engraçado, porque assim, eu venho do mundo de produzir ciência para cientistas e produzir conteúdo intelectual sério para discutir com outros intelectuais, onde o que é bem-vindo é alguém tentar te demolir. É o natural. E aí você começa a fazer isso, por exemplo, nos jornais, e na rádio, na TV e tudo mais. E aí as pessoas vêm, elas também, acontece isso comigo também, da pessoa falar que eu tenho alguma coisa, e eu falo, mas eu não tenho essa coisa que você está falando, nem um pouco. É uma projeção, entende? As pessoas acham, porque... Não, eu identifico que você escreve muito bem. Então você deve ser a pessoa, assim, mais descolada. Não, mais super ótima para ser amigo. Não, eu gosto de ficar na minha casa, sabe? Assim, é totalmente o contrário, eu não quero... Então é natural, isso acontece com todo mundo. A base desse fenômeno está na família. As crianças projetam nos seus pais aquilo que elas identificam como interessante ou aquilo que elas acham que forma uma pessoa que é um ideal de eu, e elas projetam todo o resto. E o amadurecimento é descobrir que não. Então, é por isso que as celebridades, elas têm essa aura. Vem de um movimento que surge na infância e ele tem essas características. O interessante aqui nesse caso, olha só, em geral, a internet, ela é polarizante. E por que a internet é polarizante? Por uma questão comportamental. É o seguinte, para você clicar ou comentar alguma coisa, você tem que sentir algo visceral. Por quê? Porque existe um custo energético.
A reação mais esperada de alguém em frente a algum conteúdo é simplesmente não fazer nada. Você entende esse ponto? Existe um custo da oportunidade, como falam os economistas, de você exercer um comportamento que não vai ter um retorno material para você. Do ponto de vista biológico, entendeu? Você vai lá e vai fazer um comentário e dane-se seu comentário, você não ganha nada com isso. É como uma retribuição. É como você dar uma esmola, é como qualquer coisa que tem algo de proativo. Para o bem e também para o mal. O que isso produz? Isso produz emoções polarizantes. Porque, afinal de contas, o que é visceral é sempre aquilo que é motivado por um impulso positivo interior ou um impulso negativo, nunca por uma percepção neutra, equilibrada, de bom senso. Então, a internet é intrinsecamente polarizante. E o que acontece é que quando casais se separam, e aí está o ponto, e eu acho que é aí que a gente empacota o fenômeno, esses ideais de ego, esses ideais de eu, eles começam a revelar o seu caráter polarizante na esfera negativa. Por quê? Porque tem os meninos, sobretudo os meninos, que vão projetar características desejáveis que gostariam de ter no Zé Felipe, e as meninas que vão projetar as suas características desejáveis na Virgínia. E aí, isso gera como se fosse uma espécie de uma dicotomia, isso gera uma dicotomia que é como se ela existisse no mundo real. Não necessariamente ela precisa existir, entendeu? Tem casais que terminam quebrando um puta pau, tem casais que terminam numa boa, entendeu? Terminam porque a melhor coisa para eles, no bom senso, era terminar. Não sei qual foi o caso aqui, mas o que importa é esse caráter polarizante faz com que a coisa vire como duas torcidas. E aí uma separação cria uma espécie de rixa imaginária entre grupos da internet, e é essa rixa imaginária que torna o fenômeno popular. Então, em última análise, qual que é o mecanismo de popularidade? É um mecanismo de dicotomia entre ideais de egos formados a partir de projeções que identificam uma característica positiva e criam uma fantasia em torno de todas as outras. Faz todo sentido. Você falando sobre a expectativa que as pessoas colocam, né, de pegar um traço positivo de uma celebridade, um indivíduo, e já imaginar, já fantasiar vários outros traços positivos, para mim é algo que, ouvindo você falar, é algo que explica um pouco como que funciona o cancelamento hoje na internet. Porque você está colocando muita expectativa naquela pessoa, você acha que aquela pessoa, como o Zé Felipe, por fazer um show, por conseguir fazer um conteúdo legal, você começa a imaginar uma série de coisas a respeito daquela pessoa, e quando essa pessoa quebra o seu imaginário, algo acontece dentro de você. E daí gera o cancelamento. Como que funciona? Como que funciona essa questão do cancelamento? Eu vou responder como os socráticos respondiam na Grécia. Enfim, na Grécia helênica. Eu concordo com a pergunta. Você definiu perfeitamente. Ótima sua definição. É exatamente isso. Quando você tem um ideal de ego, né? Ideal de ego não quer dizer que é o ego, quer dizer assim, o ideal do que você gostaria de ser. Aí, esse ideal do que você gostaria de ser, ele te frustra. Esta frustração produz uma decepção que é muito maior do que a frustração que aconteceria se você ligasse pouco para aquela figura, se você tivesse injetado poucas projeções naquela figura. O impacto é muito menor. E aí, com esse impacto maior, vem uma reação muito mais visceral, e aí, consequentemente, vem um comportamento fleubático, de ódio. Tem esse lado, mas eu faço um acréscimo à sua perfeita percepção, realmente na lata, que é o seguinte: tal como a gente projeta os aspectos positivos, é muito comum a gente fazer o oposto. Então, uma pessoa que tem uma característica negativa, ou que lembrando que esse negativo não é ontológico, né? Não é do mundo real, é assim, que eu acho negativa. Eu sinto que é negativo, eu sinto que é positivo, tá? Por isso que tem pessoas que uns amam, quase sempre as relações são ambivalentes. Você tem o que ama, o que odeia e o que está no meio. Mas o que importa é, quando você tem essa pessoa que tem uma característica que lhe parece profundamente negativa, você imediatamente vai projetar muitas outras negativas também, tal como com as positivas. E esse é exatamente como se idolatra, se odeia. E o fenômeno que eu acho mais interessante para se pensar sobre isso, do cancelamento, né, esse fenômeno do cancelamento, aliás, eu vou abrir um parênteses, eu não gosto de fazer isso no meio de uma fala, de
uma fala diretiva, abrir parênteses, tem gente que gosta, né? Eu acho isso aí um saco, as pessoas fazem isso, mas aqui vale a pena. Existe uma pessoa, uma jornalista e intelectual que é dedicada a pensar esse assunto no Brasil, que é a Madeleine Lasco. Ela é jornalista do UOL, foi de muitos veículos, é uma pessoa super relevante, e ela tem muita coisa sobre cancelamento. Ela estuda o cancelamento, publica artigos, e assim, sobre o mecanismo, sobre... Mas o cancelamento, ele não é algo moderno, né? Não é. Exato, você tem toda razão. Ela fala do cancelamento digital. Então, fecho parênteses, então eu vou dizer uma coisa que eu diria que a Madeleine concorda sobre o cancelamento, e aí sim, o aspecto mais interessante do cancelamento é que ele funciona, se a gente pensar do ponto de vista da onda comportamental, é uma onda de estilingue. Então é o seguinte, a pessoa em geral ela está num ponto muito alto de receptividade positiva dentro de um grupo, e um outro grupo em geral cancela fortemente, e esse cancelamento forte, quando ele atinge o grupo no qual essa pessoa é benquista, gera-se uma espécie de uma estilingada, uma coisa que é uma batida forte, o negócio vem pum. E isso é como se desagregasse a estrutura projetiva, aquilo que a pessoa tem como positivo do ponto de vista do seu grupo, e depois juntar as partes e refazer é muito difícil. Então, resumo da ópera, a coisa mais interessante sobre o cancelamento do ponto de vista de fenômeno social é como a onda do cancelamento se espalha como um tsunami, enquanto a onda da reconstrução é como montar um castelinho de areia grão a grão. Um exemplo claro, clássico, é o do Louis C.K. Você que é comediante, certamente o conhece. Louis C.K. é um dos grandes comediantes desse século. Talvez, na minha opinião, o cara mais engraçado vivo no planeta. E ele sofreu um forte cancelamento por uma coisa que ele fez que foi absolutamente imprópria, mas não foi crime, não foi nada. Foi uma loucura que o cara viajou. Mas o que importa, mas não foi agressão, não foi nada. Vale a pena, quem quiser vai conhecer. Mas o ponto é que o Louis C.K. foi do topo, do ponto assim que ele é muito mais engraçado que o Seinfeld, por exemplo. Então ele foi daquele ponto em que as pessoas que amam comédia diziam, nossa, finalmente a gente tem um cara que é absolutamente hilário no ponto mais alto, aí todo mundo projeta coisas nele, como eu te falei, que ele é super legal, que ele é extrovertido, que ele é bacana, que ele é pai de umas meninas, então que ele deve ser um super pai, que ele esculacha tudo, entendeu? Claro que é pura brincadeira. Então ele foi dessa coisa para não, ele é o exemplo do cara tóxico, bababá. Foi uma estilingada, assim. E a reconstrução do cara é muito, muito interessante de se estudar, se analisar, porque é um processo de pegando os grãozinhos, e isso já faz alguns anos, e até agora ele não reestruturou essa vamos dizer assim, essa arquitetura de representações positivas. Ele se tornou essa figura meio persona non grata, assim, do mundo do showbiz. É muito... A comoção das pessoas sempre muito exagerada, né? Ou você ama ou você odeia. As pessoas não conseguem olhar como um meio termo para a pessoa, porque você falando me deu a entender que é muito voltada, a questão da pessoa ser famosa, celebridade, é muito voltada à fantasia do indivíduo que consome aquilo. Exato. A pessoa coloca várias fantasias, né?